Olá! Hoje, a nossa análise vai funcionar quase como uma investigação de detetive. A gente vai explorar as origens daquele sistema econômico que basicamente molda o mundo inteiro. Vamos seguir as pistas para entender como o capitalismo nasceu, como ele evoluiu e como se tornou essa força global que a gente conhece. Vamos lá? E a nossa história começa num cenário de puro caos. Wall Street, outubro de 1929. O mercado de ações despenca e toda aquela euforia dos anos 20 de repente vira pânico. É um momento que revela não só a força imensa do capitalismo, mas também a sua incrível capacidade de destruição. E é aqui que está o grande mistério da nossa investigação. Como é que um sistema, um motor projetado para gerar prosperidade, pôde falhar de um jeito tão espetacular, mergulhando o mundo numa década de depressão? Para resolver esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar no tempo. Bom, vamos começar nossa investigação. Nessa primeira parte, a gente vai para uma época antes do capitalismo existir. Para entender o sistema, primeiro a gente tem que entender o mundo que ele substituiu e quais foram as primeiras pistas do seu surgimento. A transição toda começa com uma mudança de mentalidade. No mundo feudal, a vida era cíclica, repetitiva. A grande maioria da população era de camponeses, produzindo só para sobreviver, presos à terra por uma hierarquia social super rígida. Mas aí, algo novo começou a surgir. Uma mentalidade dinâmica, focada em progresso, em mobilidade, e principalmente nessa ideia de melhora, de sempre querer melhorar. A nossa investigação nos leva agora para Amsterdã, lá no século XVII. Essa pequena cidade portuária acabou se tornando o primeiro grande laboratório do capitalismo moderno. Foi lá que as ferramentas financeiras que a gente usa até hoje foram basicamente inventadas. O ano é 1602 e é aqui que surge uma das inovações mais importantes da história da economia, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC. E olha, não era só uma empresa, era uma máquina financeira revolucionária, projetada para financiar aquelas expedições comerciais que eram super arriscadas, mas também imensamente lucrativas para a Ásia. Tá, mas e aí, como é que isso funcionava na prática? Era genial de tão simples. Primeiro, juntava-se o capital de vários comerciantes. Segundo, essas participações, as ações, eram vendidas ao público. Imagina, até uma empregada doméstica podia ser dona de um pedacinho da maior aventura comercial da época. Terceiro, o risco e a recompensa eram compartilhadas. E o mais revolucionário de tudo, essas ações podiam ser compradas e vendidas livremente. Foi aí que nasceu o primeiro mercado de ações. Pois é, isso aqui ilustra perfeitamente as bases do nosso sistema financeiro global. Amsterdã nos deu a primeira multinacional, a primeira oferta pública de ações e a primeira bolsa de valores, que funcionava, acredite, em uma ponte da cidade. O DNA do capitalismo financeiro foi escrito ali mesmo. Agora a gente sai um pouco das finanças e vai para a produção. Nossa história se desloca para a Grã-Bretanha, bem no meio da Revolução Industrial. Se Amsterdã criou, digamos, o software financeiro, a Grã-Bretanha foi quem construiu o hardware industrial. Antes de seguir, vamos só definir um termo que é chave aqui: capital. Capital não é só dinheiro para gastar. Não, é dinheiro que trabalha. É o recurso que é investido em máquinas, em fábricas, em mão de obra, com um único objetivo: gerar mais dinheiro. É o combustível desse motor industrial. E que motor era esse? A máquina a vapor de James Watt, aperfeiçoada lá por 1760, foi a grande faísca. Pela primeira vez na história, a humanidade tinha uma fonte de energia que não dependia de músculos. E isso levou diretamente às locomotivas e às ferrovias, que literalmente encolheram o mundo e aceleraram o comércio numa velocidade que antes era inimaginável. Para ter uma noção da escala dessa transformação, olha só esse número. A importação de algodão cru simplesmente explodiu. A produção não dobrou, não triplicou. A gente está falando de um aumento de mais de 140 vezes em menos de um século. Isso mostra a velocidade vertiginosa da decolagem industrial. Dando um pequeno salto no tempo, a gente chega em outra peça fundamental desse quebra-cabeça. Henry Ford teve uma sacada revolucionária. Quando ele dobrou o salário dos seus operários, ele não estava só sendo generoso. Ele estava, na verdade, criando clientes para os próprios carros que eles construíam. Foi aí que nasceu o consumismo moderno. Só que essa máquina incrível de crescimento tinha uma falha de projeto, um padrão que se repetia: euforia e pânico, booms e busts. Essa parte da nossa investigação vai explorar o lado sombrio do sistema, a crise.
Observando as fábricas de Londres produzirem mais do que o mercado conseguia absorver, lá em 1847, Karl Marx fez essa famosa observação. Para ele, as crises não eram acidentes, mas sim uma característica do próprio sistema, quase como um ciclo de autodestruição programado. E esse ciclo se repetiu de novo, por exemplo, em 2008, num efeito dominó claro. Começou com hipotecas de alto risco, a subprime, que foram empacotadas em produtos financeiros super complexos e vendidas como se fossem seguras. Quando a bolha imobiliária estourou nos Estados Unidos, o sistema inteiro desmoronou, culminando na quebra do banco Lehman Brothers e num pânico financeiro global. E aí vinha o ponto crucial, que é esse paradoxo. As instituições financeiras que tinham lucrado muito com o risco foram salvas com dinheiro público quando tudo deu errado. Ou seja, os lucros foram privados, mas os prejuízos foram socializados, pagos por todo mundo. Bom, e com isso a gente chega na parte final da nossa análise. E aqui a gente vai explorar a maior força do capitalismo, sua incrível capacidade de sobreviver, de se adaptar e se transformar, principalmente em resposta às suas próprias crises. Olha que interessante. Depois da crise de 1929, a resposta foi o capitalismo regulado de Keynes, com o Estado intervindo para criar empregos. Décadas depois, como resposta à crise dos anos 70, veio o exato oposto, o neoliberalismo de Friedman, que defendia menos Estado e mais mercado livre. Duas crises, duas adaptações ideológicas completamente diferentes. E hoje, a gente vê a sua forma mais nova, o capitalismo de plataforma. Empresas como a Uber não têm carros, elas conectam motoristas e passageiros. O sistema se adapta à era digital, oferecendo mais flexibilidade, mas em troca, muitas proteções sociais que foram conquistadas durante um século, como férias, aposentadoria, começam a desaparecer. E assim, a nossa história de detetive não termina com uma solução, mas com uma pergunta em aberto. O capitalismo sobreviveu a tudo, se reinventando a cada crise, mas aquelas tensões fundamentais elas continuam aí. Qual vai ser o próximo capítulo? Bom, isso vai depender das escolhas que forem feitas daqui para frente. A história continua.